devagarinho, está saindo agora do pé. O São Lucas em Garça também. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe. Nós pedimos ao irmão Daniel que dirija a primeira oração. Ora, irmão Paulo, que ele pediu, irmão Daniel, que ele está de gripe. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas obras. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade para conosco. Neste momento, Pai, viemos te rogar em favor de nós nesse momento, nos ajude a te cultuar com sinceridade e amor. Amém. Te pedimos em favor do irmão Paulo, da filhinha do irmão Daniel, e dos demais pedidos que em breve serão apresentados, que o Senhor esteja socorrendo-nos segundo a tua misericórdia, que tudo seja para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Vamos louvar o Senhor, irmão Antônio. Estou com a perna, esperando, se alguém pedir, eu vou cantar ele. 273. Salvador benigno. Salvador benigno, oh
deu uma risadinha para pedir, eu já desconfiei. 565. A esquina aqui, eu lembro, mas nunca uma pessoa. Já falei para vocês, vocês devem lembrar disso. Dia que está despedido do irmão Felipe, que ia para Ribeirão Preto, né? A igreja lá. Cantei assim. Aí, Raquel, ai, irmão, está despedida.
5 bemóis. Puxa, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 3, 7, 7. 3, 7, 7. Eu ia cantar um solo, depois nem vou cantar esse meio. 3, 7, 7. Pedi ao irmão Daniel veio aqui dirigir os pedidos de oração, por isso eu descanso um pouco a voz e vou cantar um solo. Para mim treinando a garganta com o Fabiano, pastor Fabiano, não vai marcar uma hora, um domingo, ele vai
para ir em Guartina, pregar e cantar lá, levar sanfona. Olá, irmãos. Antes que eu me esqueça, o Antônio Poeira esteve em casa ontem. Quem? O Antônio, que vinha na igreja. Não diga. Ele veio para cá, para o estado de São Paulo, então ele deu uma passada rápida, porque ele passou em casa ontem à tarde. Aí ele falou assim, leva um abraço para o pastor, para lembrança. Obrigado. A menina dele está do tamanho dele. Não diga. E o Júlio está um moção também. Veio os dois? Os três. Irmãos, vamos então dirigir a Deus os nossos pedidos de oração. Eu, de antemão, antecipo os meus pedidos, que falei para o Antônio que a gente estava orando por ele. Na realidade, estava pedindo que ele retornasse bem. Agora à tarde ele me mandou mensagem que, já estava em casa, tá? E o irmão Daniel, com a sua filhinha, lá em Marília, relembrar o irmão Paulo, a minha família, e faço um pedido de oração assim, de uma forma mais específica, porque eu tinha uma certa esperança de que minha filha menor realmente tivesse se dado a Cristo. Mas eu não sei. Não posso falar nada, só Deus conhece o coração. Né? As coisas são... Eu sei que quanto mais as pessoas estão presas nas armadilhas do diabo, mais complicado fica para sair. Né? Mas eu não sei se houve uma conversão ou não. Eu sou assim, eu sou difícil de acreditar em palavras. Eu prefiro esperar um tempo para mim ver os fatos. Né? E eu sou assim comigo, tá? Particularmente eu sou assim comigo. Deus sabe quantas vezes eu me coloco diante dele como se eu estivesse olhando no espelho e digo para mim mesmo, que vergonha, né? Que vergonha você é. Mas vamos orar, né? E acrescentem os seus pedidos, por gentileza. Para mim, eu penso meu filho, meu neto, meu bisnetinho, enquanto meu netinho lá, eu penso aqui para os irmãos em geral. Nossa família também mora no Web, teve ontem, foi embora mais de tarde. Esse outro também, a família dele, para a igreja lá de Orlando, que eu não pedi oração, não esqueci. Quando eu olhava por ele, ele olha por nós. José Antônio. Faz um tempo que eu não falo, nem vejo ele, faz um tempo que não vejo. E quem pregou lá também, ora a favor dele. Ele era da igreja do pastor Gilberto. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Gilberto, sim. Lá na Dominida lá. Eu esqueci o nome dele. Ele era do pastor Gilberto. É do pastor da igreja do pastor Gilberto. Falou, eu esqueci. Está quanto tempo? Está trabalhando na minha Antonieta agora? Não é Eliezer, não? Não é. Ela é um baixo, meio fortinho, assim, né? Ah, tá. Eu não lembro agora o nome, mas eu sei quem é. Pegou o telefone do Hélio, dele. É muito conversando bastante. Foi bastante isso. É verdade, eu sei quem é. Eu não lembro o nome agora, mas eu sei quem é. É que nem esse som que você falou, mas não é, que nem fosse lá Edson, eu não posso falar nada. É Everton, parece. É verdade, é isso mesmo. É isso aí. Meio moreno, meio fortinho, né? Ele não é moreno, né? Ele é branco. Ele é branco. Moreno, cabelo preto, não? Mas ele é branco, se não for mais branco do que eu. Você dá uma olhada, não foi filmado, não tem informação. Mas eu já sabe quem que é. Né? E foi a igreja que tem problema. Minha família também, meu irmão está lá em Minas, lá, pela saúde dele também, tudo. O Zé Ramos também está na cirurgia no joelho lá, fica bastante
coração, orar pela igreja e por cada irmão individual é uma coisa que precisamos acrescentar cada dia mais. Ontem, antes de ontem, conversava com um menino e, embora ele não faz parte de nenhuma igreja que eu saiba assim, nem que seja evangélica, por exemplo, mas ele falou assim, pelos acontecimentos, ele falou assim, nós cá estamos já, eu acho que essa é a geração que Cristo vai voltar. E realmente a coisa está muito desandada. Eu fico pensando na Laodiceia e pensando no que Jesus disse, porventura haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Jesus não é que ele disse que não vai ter fé, mas é que de uma forma assim difícil de ver. É difícil de ver, né? O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos pedidos. Eu não vou citar nome por nome quem faz o irmão Paulo, porque não vai adiantar, né? Não vou lembrar disso, né? Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Bendito Deus, mais uma vez te peço perdão por minhas faltas e de uma forma encarecida viemos te rogar que anime os nossos corações a mantermos a comunhão contigo, a mantermos buscando sempre a tua presença, permitindo que o teu Espírito trabalhe em nós, e pedimos a tua bênção em favor de cada enfermo, cada um que seja a sua enfermidade e qualquer uma outra necessidade que existe em cada um de nós, especialmente as nossas limitações, na tua bondade, esteja suprindo, nos socorrendo, a fim de que possamos estar mais perto de ti a cada momento. Eu, particularmente, estava me sentindo confortado durante o hino 377, dizendo que eu não sei o que de mal ou bem virá a mim, se são bons ou maus, áureos dias ou maus dias que vêm, enquanto a minha vida até o fim, mas nos ajude a confiar sempre que sabemos em quem temos crido e que o nosso tesouro está guardado contigo. Pedimos encarecidamente em favor da igreja, não nos deixe desfalecer como tantos têm desfalecido na fé, e nos ajude a levarmos uma palavra de ânimo, de esperança, de encorajamento, e de não deixar de propagar ao mundo o teu amor, a obra redentora de Cristo, o único meio de salvação, e de uma forma encarecida te peço novamente, nos ajude a tão somente a confiar em ti, especialmente em nome de Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Dona Maria. Cantar um solo aqui. Gravação foi pelo Luiz de Carvalho. Se ele é o autor, eu não sei. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida.
não se acabará. Mas quem não tem Jesus Cristo, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém. Autoria e interpretação bíblica. Obrigado. Então, dia 28/6, mês passado, livro de Joel, eu peguei do 1, fui até 4, 3. Então, hoje eu vou pegar do 1 só fazendo a leitura e continuar do versículo 4. A página. A página é 979. 979. É fácil, está entre meio Oséias e Amós. Página 979. Esqueci de marcar aí. Capítulo 1. Às vezes eu costumo de mudar de mensagem, sim, por isso. Né? Todos acharam? Acha Ezequiel, depois tem Daniel, quer ver? Daniel, Oséias, foi Joel. Então tá bom. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e a vossos deuses,
para outra geração, que juntas em um conclave, ou para outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lacusta comeu. E o que ficou da locusta, a lagarta, o pulgão comeu. Na outra versão, tem uma versão que diz assim, ó: o que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Hã? Essa é a versão. Agora a outra aqui, ó. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Tudo um sentido aí figurado. Irmãos, no final deste mundo, a gente não sabe, mas pode ter uma ideia, o dia do Senhor, o final das nossas vidas, né? Que ninguém sabe. Ainda bem, graças a Deus, que Deus não deixou esse poder para nenhum homem saber o final da vida dele. E ninguém sabe, ninguém espera. Bom, nós sabemos pelas Escrituras que o final da vida de alguém que partir sem Cristo é começo de outra vida eterna, sofredora. Agora, o final da vida daquele que tem Cristo, então ele pode sofrer nesta vida, aí não sabemos, né? Uns mais ou menos, mas depois é gozo com Cristo, né? Então, para este será a pior hora. Aquele que está sem Cristo é a pior hora. O que está desprevenido, sem salvação, é a pior hora. Por quê? Porque não está preparado. Nós estamos preparados para a morte. Embora nós estamos na carne, sujeito a muitas coisas, mas o que vem depois da morte nós estamos preparados, porque temos Cristo. Ele já nos preparou. Deus nos preparou antes da fundação do mundo. Então, aquele é a pior hora porque não está preparado para encontrar com o juiz frente a frente. Esse todos vai encontrar, até nós cristãos. Uns vai encontrar está no trono branco, no grande trono branco, e para os cristãos, o tribunal de Cristo. Então, este juízo, de como foi dito aqui, seria de tal magnitude como nenhum juízo antes existiu, nunca. Então, e tudo devido ao pecado, que vai aumentando cada vez mais, como o irmão Daniel mencionou, com outras palavras aqui, e sem arrependimento. O pecado sobre pecado vai aumentando, nada de arrependimento. Agora, o chamado para o arrependimento. Então, ele descreve aqui a destruição que o pecado faz na vida daqueles que não têm Jesus Cristo em sua vida. Então, tem um chamado para o arrependimento, que ele deve se arrepender, quanto mais cedo. Então, ele estabelece com o tom de lamento. Ai daqueles, uma urgência, convidando o povo ao arrependimento. Deus usou os profetas, Deus usou os apóstolos. Ele fala, praga de gafanhotos eram um fenômeno conhecido no Oriente Médio, capazes de causar fome e miséria generalizada. Você pensa bem, uma plantação que dá uma praga de gafanhoto, que não sobra nada, se vira uma miséria.
Deus, em sua santidade, porque Deus é santo e justiça, permite que as consequências, porque todas as coisas que acontecem, Deus que permitiu. As consequências do pecado se manifestam como Ele quer. Conforme as consequências do pecado, o resultado do pecado, tanto no povo de Deus como no não povo de Deus. Agora, então Deus manifesta da maneira como Ele quer, ou com a mão mais pesada, ou com a mão mais leve. Mas não para punir nós, o povo dele, mas para dar um puxão de orelha, para nos despertar, para despertar o povo, para arrepender e voltar-se para Ele. Quanto povo de Deus, filho de Deus, está fora da casa do Pai? Quantos estão fora da igreja? Quantos que estão afastados? Então eu preciso que eles arrependam e voltem para a congregação. Volte para Ele, em contrição e tristeza, em arrependimento, por aí vai. A praga, portanto, não é apenas um evento natural, mas um chamado divino ao arrependimento e à restauração. Então Deus permite que alguma coisa aconteça, tanto como para um grupo como para outro grupo. Não é pensar que nós somos cristãos, nós vemos na igreja, nós louvamos Ele, nós oramos, nós estamos livres das consequências. Deus permite, acontecem essas coisas nas nossas vidas, que vêm nos contrários às nossas vidas, sofrimento. Jesus alertou bem, Ele falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Então, aflições, sofrimento, com família, no serviço, no trabalho, em casa, etc. Então tudo isso, mas um chamado divino, Ele chama. Para nós cristãos, isso serve como um alerta sobre a seriedade do pecado e a importância de buscar a Deus, mais a Deus. Se nós buscamos a Deus, mas irmãos, nós precisamos buscar mais a Deus, em obediência a Ele, sempre em oração, sempre procurando fazer a vontade de Deus, e reconhecer que somente Ele pode trazer cura e restauração em meio à destruição. Parece que chega um momento, alguma hora que pode chegar, ou chegou em alguém, está tudo perdido, parece que não tem mais solução. Não, mas sabe que Deus pode trazer restauração, restaurar uma família quebrada, restaurar uma pessoa, um cristão desanimado, restaurar uma alma perdida, que está sem Jesus. Então ele chama isso, é um chamado ao arrependimento com humildade e a dependência dele em todos os tempos de crise. Tanto está numa crise boa, está passando por uma boa temporada, mas precisamos buscar a Deus. Não é porque eu tenho tudo, não está com saúde, não falta recurso financeiro, tudo que nós temos, mas não devemos vacilar, devemos buscar a Deus, porque o maligno está aí. Aí no versículo 5 ele fala: despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Então, primeira palavra, despertai-vos, desperta, bêbados. Às vezes a pessoa está bêbado espiritualmente, e chorai. Despertar e bêbado e chorar tem que ver com o estado espiritual do povo cristão, do povo de Deus,
que não estão com o juízo certo. Irmãos, às vezes a gente facilita. Eu penso, será que eu estou com o juízo certo? Será que eu estou fazendo o cálculo? Vamos examinar bem. A criança não tem juízo. Vai ver um adulto também de 70 anos, que nem eu posso perder o juízo. Talvez eu faça alguma coisa porque não está com o juízo certinho. Depois você vê, poxa vida, eu fiz besteira aí, fala uma coisa que eu falei o que eu não devia. Então não precisa estar com o juízo certo, estar com o pensamento certo, estar com a mente certa, claro, estar com aquela confiança em Deus, confiança no que você está fazendo certo. Eu falei, não, eu estou fazendo, procurando agradar a Deus, não estou errando tanto, que errar nós erramos. Então, em lugar de embebedar da palavra de Deus, que deveria exclamar a Deus para receber força espiritual. Quer ficar bêbado? Fica. Quer embriagar? Quer encher? Enche da palavra de Deus. Deus fica cheio do Espírito Santo para ter força espiritual. Eles estavam fazendo ao contrário. Aí não dá certo. Se a pessoa começar a fazer contra a vontade de Deus, não dá certo. Então, para ter força espiritual, não aquela força que ninguém vai atingir, mas Ele dá aquela força, o ânimo, para nós virmos aqui, nos cultos, para nós ir visitar, para nós ir a algum lugar. Irmãos, nós devemos sempre estar assim, preparados. É por bem da causa, então vamos fazer, vamos concordar, vamos aprovar. É o bem da causa, agrada a Deus, amém. Em outras palavras, não havia base espiritual sobre o qual se poderia edificar, porque eles estavam paralisados. Se a pessoa está paralisada, não tem ânimo, não sai, então como é que ele vai edificar alguma coisa? Ele vai trabalhar na vida espiritual. É a mesma coisa uma pessoa doente fisicamente, como é que ele vai dar produção de serviço? Você está lá aí com enxaqueca, como alguns dizem, está aí com dor de cabeça, está aí com uma dor no corpo, mas ele tem que trabalhar. Você imagina a pessoa que tiver que trabalhar doente? Então, não tem jeito, fica paralisado. Então Joel, ele usa essa crise para convocar o povo de Deus, ou também o outro povo, ao arrependimento, mas com humildade, diante do Senhor. Então ele usa. Olha, a gente vê no Antigo Testamento quantos que trabalharam para o Senhor, quantos profetas, quantos livros dos profetas que tem. E nós temos tudo em mãos aqui, lendo tudo o que aconteceu, tudo o que eles falaram, tudo como eles agiram. O vinho que era usado em oferta ao Senhor, e a ausência do mosto, suco de uva fresco, significava a interrupção desses ritos. O clamor dirigido aos bêbados é para condenação da embriaguez, por não ter o Espírito Santo na vida deles. Está embriagado. Então, irmãos, a embriaguez, a Bíblia não condena. Vê que o apóstolo, acho que Paulo, isso para Timóteo, eu não lembro bem, eu tenho a memória bem limitada disso aí, né? Que acho que é para Timóteo que falou, não me lembro. Daniel deve até lembrar melhor. Que falou que era bom tomar um pouco de vinho para o estômago, um remédio, mas não para embriagar. Então, aqui é um apelo para que reconheçam e se arrependem da futilidade, dos prazeres momentâneos. A gente precisa ter, nós cristãos hoje não estamos muito preocupados, eu sei, nem eu nem os irmãos, mas muitos ficam preocupados com prazeres deste mundo, que isso é momentâneo, é passageiro, mas vai enfrentar o juízo divino.
ou talvez aqui mesmo, mas é o juízo divino. Então, o chamado para uma mudança de atitude, então ele está chamando para mudar. Cada um deve procurar. Sabe que eu tenho que mudar minha atitude de viver, de comportar? É difícil. Quando a gente tem um hábito, às vezes, para mim está bom, mas para o outro não está bom. Isso a gente precisa mudar. E tenho consciência da gravidade da situação. Então nós devemos olhar para as pessoas e ter consciência da gravidade da situação que ela está vivendo sem Cristo, que ela tem necessidade de buscar a Deus, ela tem uma necessidade de ouvir a palavra de Deus, ela tem necessidade de entrar nos caminhos de Deus, caminhos santos, que está no mau caminho. E assim ensinar a direção certa para as pessoas. Nós que conhecem a palavra de Deus, nós temos necessidade, devemos de ensinar as pessoas a buscar a Deus. Nós buscar mais a Deus e ensinar os outros a buscar a Deus também. Viver nos caminhos santos, no caminho apertado, não está no caminho largo. Uma direção, um alvo correto, tem que ter um alvo, uma vida bem planejada, a vida espiritual. O verdadeiro discipulado requer renúncia, arrependimento, tudo isso. E um foco constante em agradar a Deus. O foco é esse, eu quero agradar a Deus. Em Isaías capítulo 5, 11 e o versículo 11 e 12, Isaías disse assim, ai dos que levantam pela manhã, olha bem, ai dos que se levantam pela manhã e segue a bebedice, embriaguez, e se demoram até a noite, até que o vinho os inflame. Você note bem, tem que levantar pela manhã para ficar embriagado, para beber, e fica até a noite. No 12 fala, e harpas, e alaudes, tamboris, aí já tem música, e gaitas, então tem a gaita, aqui não falou de fole, então a gaitas de sopro, e vinho, nos seus banquetes, tudo festa, tudo divertido, que o povo gosta, e não olha para a obra do Senhor, nem considera a obra das suas mãos. Olhar as obras das mãos do Senhor. Então, se aquele, quando Isaías escreveu isso, mas isso serve para o dia de hoje. O povo todo o tempo, não disse quando Noé, ele pegava, o povo casava e dava em casamento e por aí vai. O povo quer isso, é divertir, é namorar, é casar, é dançar, etc. Ambos os textos enfatizam a importância de reconhecer a soberania de Deus e o perigo de se deixar ser levado pelo prazeres mundanos. Precisa ter muito cuidado com isso, né? A comparação entre as passagens reveladas, as passagens revelam um padrão de sonolência. O povo está com sono, está com aquela sonolência espiritual que precede ao juízo divino, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, 7, 8, diz, Paulo diz, não durmamos. Então quer dizer que não é o sono físico, né? Dormir espiritual. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não é para dormir no ponto. Fala, está dormindo no ponto? Dormir no ponto você perde o ônibus, perde hora de serviço, perde. Não é na vida espiritual, mas vigia, para acordar, seja sóbrios, seja sábio, seja maduro, entende as coisas, não seja criancice, porque o versículo 7, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite.
Isso aí é treva espiritual. 8. Mas nós, Paulo diz, mas nós que somos do dia, que tem Jesus Cristo, tem a luz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha bem, o capacete, o Espírito Santo, pega o capacete e põe na cabeça. Eu trabalhava na construção civil lá, a construção não podia ficar, entrou na firma lá para trabalhar, capacete na cabeça, para proteger a cabeça, porque se ficar uma pancada na cabeça, não. Então nós devemos a capacete da salvação, o Espírito Santo da salvação protege a nossa mente, está com a mente protegida. Mente protegida, irmãos, não está com a mente vazia. Não tem o ditado que a mente vazia é a oficina do diabo? Olha o versículo 6 aqui, Joel. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Porque o forte e inumerável, que está dizendo aqui, o povo subiu contra a minha terra, tem um duplo significado, que estava logo para vir ajudar. Estava logo. Na realidade, Babilônia aqui está simbolizado por um leão. Em Daniel 7:4 fala, o leão. Segundo a frase, os seus dentes são dentes de leão, está dizendo assim, refere-se ao anticristo vindouro, o qual virá da Síria e Babilônia. Está em Ezequiel 38:3, está em Daniel 11, capítulo 11, 41, 45, segundo Tessalonicenses, que é conhecido, capítulo 2, 3, 4, do anticristo, o homem do pecado, Apocalipse, capítulo 13, 2, versículo 2, 16, 19, 11, 21. Então Joel, ele usa essa calamidade como um chamado arrependimento. Ele juntou tudo, falou, qual é a situação para isso? Arrepender de seus pecados e buscar a Deus. E a busca do Senhor em suas vidas, a situação é essa. Especialmente introduz uma força destrutiva comparada a uma nação poderosa e sem número. Seus dentes são dentes de leão e tem queixada de leão velho. Então ele está falando aqui, com esse leão velho aqui, a imagem dele é só de destruir, é uma destruição total, é implacável, que assola a terra e o seu povo, um dia no futuro acontecer. E assim como os dentes de um leão destrói as presas, a gente vê isso em filmes, e na parte ao vivo também, real, que o leão é o rei dos animais, dá até dó quando ele vê as presas, quando ele pega aquelas, eu fico até com dó, nem gosto de ver. Bem, pega, é o alimento, irmãos. Deus fez o animal carnívoro, ele vai alimentar do alimento. O gavião, ele vai comer o quê? Milho. É claro que ele vai comer os passarinhos, filhotes, rolinhos e tal. Não tem, isso, é a natureza, Deus criou isso. Então nós ficamos aqui, irmãos, onde nós começamos. Então, quer dizer, no versículo aqui 4, então, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. Não sobrou nada, o que ficou de um outro comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então não sobrou nada. Você nota o pecado que ele faz. Quando um faz, sobrou para o outro comeu. Aí vai. Aí a pessoa fica duro, tira tudo, não sobra nada. Sobrar o que para uma pessoa? Diz aí, que ele começa a procurar, daqui a pouco as coisas no mundo, o mundo vai pegando tudo. Pega uma coisa dele, é o inimigo. Aí fica
outro pega mais ainda, vai sempre sobrando. O que vai restando para o outro comer. Chega e fica aí sem nada. Amém? E misericórdia, como diz o pastor Richard, dizia, misericórdia para quem está sem nada. Que Deus tenha misericórdia. E amém para quem tem Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando e dando força para nós, para os irmãos. Então vamos louvar o Senhor. Ah, 3, 7 e meia.
fiquei em dúvida qual estrofe que era, aí começou já. Pulou um aí. Aí eu não pulei, eu escutei outro dado começar. Não, o pastor pulou a segunda. Eu pulei, mas sabe? Aí depois eu estava na terceira, eu falei, já está dando a última. Até por isso que eu escutei eu falar, filho. Agora eu não sei que o pastor ia voltar na segunda. Não, eu pulei. Você pulei. Pulou a segunda. Aí eu achei que, mas tem coisa errada. Aí eu parei um pouquinho, aí começou a terceira, eu falei, então. Pulou a segunda. Dá pra minha mulher lá, dá pra minha velha lá. Eu vou terminar com a oração, depois vou pedir licença para a igreja por uma coisa, mas eu vou fazer a oração. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por esse culto realizado, agradecemos pela presença dos irmãos, pelos hinos que cantamos e a mensagem, e Tu nos dê uma boa noite de acordo com a Tua vontade, que possamos estar aqui quarta-feira, que Tu permita, Pai, que nós estejamos aqui. Sabemos que é da Tua vontade, mas nos dê força. Mais uma vez, lembramos do irmão Daniel Domingo, da filha dele, da esposa, onde estão nesse momento. Cuide deles como tem cuidado dos demais. Pedimos a favor dos demais, família de nossos filhos, nosso irmão consanguíneo, a irmã Rosa, Lemos. E pedimos também em favor da viagem do Ed, voltando para sua casa. Por Jesus Cristo pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém.